Olá, graça e paz a todos que nos assistem através da TV Caminho Livre e de outros meios também de comunicação, da internet, do canal Apologético. Enfim, é um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Meu objetivo, na qualidade de ex-adventista do sétimo dia, é expor a minha história, a minha vivência nesta igreja de acordo com as crenças, com os ensinos que eu tive, os ensinos que eu vivenciei, que eu pratiquei, que eu também passei para outros, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre o meu testemunho, a minha história, o porquê realmente saí da igreja adventista do sétimo dia, e trouxe aqui um pouco do resumo para fazer umas considerações sobre o sábado aqui com vocês. Não estou aqui para atacar nenhum adventista, certo? Eu fico até triste, às vezes dá um pouco até de sentimento assim, de raiva em mim, quando muitos aí ficam atacando, né? Eu sei que isso tem em todas as igrejas, mas os adventistas são terríveis. Aliás, essas três igrejas, Adventista Sétimo Dia, Mormons e Testemunho de Jeová, a maioria deles, quando vem para o debate, não são todos, porque lá também existem pessoas verdadeiramente tementes a Deus, né? Estão equivocadas quanto à doutrina, como eu estava, e como muitos estavam e estão saindo, mas quando o Espírito Santo os ilumina, e eles realmente abrem o seu coração, são sensibilizados pelo poder do Espírito Santo, eles saem de lá, eles entendem a verdade. Isso demora. Pessoal, eu passei 35 anos ligado à Igreja Adventista Sétimo Dia, dos quais 22 anos foi na linha de frente, com diversos cargos, pregador atuante. Eu ensinava que a guarda do sábado era um sinal da igreja verdadeira, que Ellen White é o tal do espírito de profecia, que regime alimentar, até vegetariano, né? Porque Ellen White diz que nós todos precisam ser vegetarianos para poderem serem transladados. Enfim, tem tantos e tantos assuntos que eu gostaria de abordar com vocês em outras oportunidades. Meu tempo não é muito de disponibilidade, minha rotina é muito cheia, minhas ocupações, né? Mas eu estou fazendo aqui o possível para aqui e acolá lançar alguns vídeos, né? E é com prazer e satisfação. Meu objetivo aqui não é atacar a igreja como pessoa, nas suas pessoas, nas suas lideranças, e sim defender a fé doutrinária bíblica fundamentada. E eu conheço a igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu passei 35 anos ligado ainda, frequentando essa igreja. Como eu disse, 22 anos passei com cargos na linha de frente, atuando, defendendo a fé que eu cria, ensinando, levei muitos e muitos amigos, familiares, de uma forma direta e indireta para o batismo nessa igreja. E com certeza, eu fiz com esmero tudo isso. Esses cargos que eu tive, que eu exerci, eu fazia realmente com a dedicação de coração. Cheguei até a ser o mais alto cargo lá dentro da igreja, ancião ordenado. Fui ancião ordenado, antes tinha sido diretor de grupo, depois saí na igreja, na última igreja que eu estava frequentando, de uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Norte, passou a ser igreja organizada, eu fui ancião ordenado, fui primeiro ancião, né? Tenho minha história de vida muito também marcante lá em Natal, na igreja central de Natal, nas igrejas também ao redor. E eu tenho conhecimento de causa, eu conheço tudo que é de principal dos fundamentos da igreja adventista do sétimo dia. E eu queria fazer aqui umas considerações sobre o sábado, sobre a guarda do sábado. E inicialmente eu gostaria de ler Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, certo? Pegassem sua Bíblia aí, porque eu vou fundamentar dentro da Bíblia. E peço a Deus que o Espírito Santo os ilumine. Eu sei que não é fácil. Tem alguns que criticam. Puxa, esses que criticam muito assim, que ficam batendo, acusando pessoalmente, até chegar ao ponto de dizer que eu e outros somos fakes, né? É terrível, porque vai lá perguntar a minha mãe, meus irmãos, meus primos e primas, grandes amigos que eu ainda tenho na igreja Adventista Sétimo Dia, mais de 36 anos de amizade que eu tenho lá, muitos deles, eles sabem minha história, eles me respeitam até hoje.
Eu sei da minha grande responsabilidade hoje ao dar o meu testemunho e a combater os erros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todas as doutrinas distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todas estão erradas. Todas as doutrinas distintivas, todas têm vários erros ou muitos erros nelas, ou está de cabo a rabo errada. A sutileza desses erros todos é que está misturado com algumas verdades, né? É assim que Satanás trabalha. E nós éramos cegos, eu era cego. Eu sei que tem muitos aí que vão bater. Pessoal, eu batia de frente demais contra a Igreja Assembleia de Deus, contra a Batista, a Presbiteriana, batia. Não foi fácil. Eu queria que eles guardassem o sábado, que guardassem a lei. Eu nem entendia direito o que era a lei, o que era realmente a lei de Deus, a lei de Moisés, a Torá. No último vídeo que eu fiz, eu falei sobre a lei, a Torá, né, a lei de Cristo. Posteriormente eu vou continuar esses assuntos. Também pretendo fazer sobre restrição alimentar, sobre saúde, biblicamente falando essa questão do alimento, cientificamente falando essa questão da saúde, o que importa, o que não importa, ok? Tudo isso daí. Mas hoje eu vou fazer umas considerações aqui sobre o sábado. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3, que é o nosso texto de origem, né, de partida, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. A minha tradução aqui é revista atualizada. Eu vou citar aqui no versículo 2 algumas palavras que tem em outras traduções. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Bom, no versículo 2 diz que Deus terminou a sua obra no 7º dia. Algumas traduções dizem que Deus completou, concluiu, acabou a sua obra no dia 7º. Ele terminou a sua obra no dia 7º, logo ele trabalhou no dia 7º. Deus também trabalhou no 7º dia da criação. O 7º dia da criação é um dia diferente. Do 1º ao 6º dia, houve tarde e manhã. No 7º dia não houve tarde e manhã. Ele é um dia eterno. Deus, ele descansou nesse dia. O sentido de descansar significa concluir a sua obra, cessar a sua criação. A ideia é de que o trabalho está completo, a obra está finalizada com perfeição. E aí, ele concluindo no dia 7º a sua obra, conforme diz Gênesis 2:2, ele ainda trabalhou no 7º dia. E depois ele santificou e abençoou esse 7º dia. Em um outro estudo nós vamos ver que o 7º dia ele tem uma finalidade, posso dizer assim, eterna de Deus, já que Deus é onisciente e sabe de tudo, e também o seu propósito relacionado a Cristo. Conforme diz lá em Mateus 11, 28 ao 30, um texto bem conhecido por todos, Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O sábado, ele tem um sentido da relação do homem com Deus, e o sentido maior de nós descansarmos das nossas obras, descansarmos de querermos, um sentido espiritual. Cristo, ele ampliou o sentido do sábado, mas ele revogou o sentido que foi temporário. A guarda do sábado, no sentido físico, ela passou a existir a partir de Êxodo, capítulo 16. E lá em Gênesis, capítulo 2, quando fala que Deus criou, terminou a sua obra no 7º dia, esse 7º dia não tem tarde e manhã. O 7º dia é um dia eterno, é um significado do nosso descanso superior e espiritual em Cristo.
Lá em Hebreus fala que esse descanso, capítulo 4, é pela fé. Nós vamos entrar nesse descanso pela fé. É um tema da justificação pela fé, da não salvação pelas obras que os homens querem fazer, querem se apresentar a Deus como se fossem merecedores da salvação. Isso é um orgulho satânico, luciferiano, que existe em todos nós, querer mostrar boas obras, mas é impossível, porque todas elas estão corrompidas pelo pecado, por melhores que sejam, É interessante, eu me lembrei agora, pessoal, Paul Austin, um dos pregadores missionários evangelistas batistas, que prega no mundo inteiro, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Meu filho um dia mostrou isso daí para mim, uma pregação que ele fez, e eu fiquei marcou na minha mente. Ele disse que só há duas religiões no mundo, duas religiões, aquela que ensina a salvação pelas obras e aquela que ensina a salvação pela graça, justificado pela fé em Cristo. As que ensinam que tem que guardar sábado, ou guardar domingo, ou guardar sexta-feira para ser salvo, mesmo que diga que crê em Jesus, mesmo que diga que é pela graça, também é pelas obras. Ou só é pela graça, ou não está salvo, não vai ser salvo. Então, essas duas religiões, a que ensina a justificação só pela fé em Cristo e aquela que ensina a salvação pelas obras. Até aquelas não cristãs, elas ensinam a salvação pelas obras, islamismo, budismo, e tantos outros ismos que tem por aí, espiritismo, enfim, e tanto catolicismo, jeovismo, mormonismo, adventismo, e suas facções, subdivisões. Vejam que Ellen White diz, no livro Testemunhos Seletos, no volume 3, capítulo 2, página 23, é uma das edições mais atualizadas, que santificar o sábado importa para a salvação eterna. Ela também diz isso em relação a ser vegetariano, que é um outro tema que eu vou falar depois eu for falar sobre restrição alimentar. E a Bíblia não fala isso, não fala. O sentido do sábado é um sentido espiritual para a nova aliança. Na antiga aliança, Deus usou o sábado como um sinal entre ele e o povo de Israel. O sábado, a guarda do sábado só aparece em Êxodo capítulo 16. Antes não existe guarda do sábado. Não existe. E lá no texto de Gênesis, nós não sabemos quanto tempo passou desde a criação do homem até ele pecar. Não sabemos. Na eternidade, antes do planeta Terra, aqui, não existia essa contagem de tempo como tem hoje. E também não existirá na vida futura para os salvos. Não existirá na eternidade. A própria eternidade já exclui esse fator tempo, contagem de tempo, de dias, anos e tal. Então, pessoal, em Isaías capítulo 40, versículo 28, voltando aqui ao texto para nós fecharmos essa ideia aqui inicial, diz que Deus ele não se cansa nem se fatiga. Deus descansou no sétimo dia, o sentido ali não era porque estava cansado. E também vejam que o mandamento do sábado, tanto nas primeiras tábuas como na segunda tábua, porque existe uma diferença das primeiras tábuas para a segunda, existe que eu já abordei um outro vídeo, depois eu voltarei a abordar sobre isso, mas o mandamento diz também lá no quarto mandamento que é 6 dias para trabalhar e ao sétimo dia descansar. Os adventistas, a maioria absoluta e esmagadora, uma redundância aqui dessa frase que eu estou dizendo, não cumpre assim. Eles às vezes trabalham só 5 dias, mas o mandamento diz que é para trabalhar 6 dias. 6 dias é o sétimo descansar. Esse descanso aí tudo bem, um descanso físico, mental e tal, mas é um sinal para o povo de Israel. Em Gênesis não existe ninguém guardando o sábado. Nunca existiu sábado na criação. Não existe essa palavra se referindo a um dia, sábado. A palavra sábado, Shabat,
significa cessar, concluir, acabar, terminar, completar, né? São várias diferentes traduções com um significado semelhante ao que está em Gênesis capítulo 2, versículo 2. O verdadeiro sentido do sábado, volto a dizer, é um sentido que aponta para Cristo, para o nosso descanso das nossas obras mesmo humanas, de querer salvação pelas obras. Né? Nós temos que descansar disso, porque nós nunca vamos conseguir, nunca conseguimos, nunca ninguém conseguiu, nem vai conseguir. E o nosso descanso é Cristo verdadeiramente. Se o sábado fosse tão importante, como Ellen White diz, porque ela diz que Adão e Eva guardaram o sábado. Porque aqui não existe nenhuma menção que Noé guardou o sábado, que Abraão guardou o sábado, que Isaac, Jacó, José no Egito não guardaram o sábado. Ah, mas lá não está dizendo que eles não guardaram. Mas para ser tão importante como Ellen White diz, era para ter alguma menção, né? De que era para guardar, mas não tem um exemplo, uma menção, nem uma passagem, nem sonho, nem na mais fértil das hipóteses da imaginação humana de que alguém guardou o sábado em Gênesis. Só em Êxodo capítulo 16, ao que tudo indica, foi dado ali em Êxodo capítulo 15 já, nas águas amargas, no deserto ali, em Mara, né, que Deus deu estatutos, ordenanças, e ali ele deu uma ordenança, capítulo 15, né? Então ali para frente, tudo indica que já foi começando ao povo a ter o conhecimento da guarda do sábado, né? Pois bem, pessoal, então nós devemos também entender que o que Ellen White disse, que Adão e Eva guardaram o sábado, não faz o menor sentido. Ora, Adão e Eva foram criados no 6º dia, eles iam descansar de quê? Se eles não tinham pecado, se eles estavam num corpo ainda que não se cansava, um corpo totalmente diferente do nosso, totalmente, porque a morte passou a todos os homens, o envelhecimento, as fragilidades, a doença, tudo, e todas as coisas afins relacionadas nisso daí, após o pecado. A ordem que Deus deu para Adão e Eva no dia em que não coma do fruto, porque no dia em que comerdes desse fruto morrereis, ali é um mandamento de Deus. O adventista ele pensa que 10 mandamentos só são 10, os mandamentos só são 10 e acabou. Um equívoco tremendo, uma coisa simplória demais, totalmente equivocada. Pois bem, nesse texto de Gênesis, onde fala que Deus criou o homem no 6º dia, mostra claramente que para Adão o 7º dia não era o 7º, era o 2º dia. Adão ia se cansar, estava cansado de quê? Não faz nenhum menor sentido. Após a desobediência, após a quebra desse mandamento, que Deus disse que não comer do fruto, esse é o mandamento de Deus, o primeiro mandamento dado à raça humana, ao ser humano. Após essa quebra desse mandamento, aí houve a separação, né, a morte, porque a morte é a separação do homem de Deus, por causa do pecado, porque Deus disse: no dia que comerdes do fruto, certamente morrereis. Ou seja, naquele dia eles morreram, não fisicamente, mas morreram espiritualmente, e se esconderam de Deus, porque estavam separados pelo obstáculo do pecado que eles cometeram. Se esconderam e se envergonharam de Deus, e viram que estavam nus, não só nus fisicamente, mas tiveram ali uma vergonha total, né? Nus espiritualmente também, não estavam mais com a glória de Deus como tinham antes, né? Então ali Adão e Eva receberam a maldição, e uma das maldições após o seu pecado foi o quê? Vejam lá, Gênesis capítulo 3, versículo 17. Gênesis 3, versículo 17. E Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Em outras traduções, na Almeida Corrigida, diz assim: em dores comerás, terás o teu sustento, comerás da terra durante todos os dias da sua vida. Se o sábado fosse, está aqui até
é um hebraísmo, né? Quer dizer, dar duro, trabalhar com dureza para obter o seu sustento. E aqui o mandamento de Deus era que Adão comesse do sustento da terra, né? Da terra, tirasse seu sustento todos os dias da sua vida. Não tem menção nenhuma para guardar o sábado. Trabalha só 6 dias, de domingo a sexta. No sábado, o sábado é o 7º dia. Nem essa palavra sábado se referindo ao 7º dia existia lá em Gênesis. Não existe uma menção. Aí o adventista chega e diz assim: mas Abraão, Gênesis 26, 5, né? Que diz que Abraão guardou os meus estatutos. Vou ler aqui, Gênesis 26, versículo 5, que eu usava também quando eu era adventista do 7º dia. Eu usava esse texto, mas eu não entendia o que eram os mandamentos de Deus. Eu não entendia. Gênesis 26, versículo 5. Há uma grande diferença, pessoal. Aquela lei e os mandamentos do decálogo que foram dados em Deuteronômio capítulo 5, que foi a partir dali de Horebe que Deus fez aquela aliança com o decálogo para Israel, para os mandamentos de Deus dados antes para Abraão e para o seu povo. Ora, o mandamento não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal é um mandamento temporário só, provisório. Não existe mais esse mandamento. Não estava no decálogo, nem está, nem vai estar nunca mais. Então nós temos que prestar atenção. O que são mandamentos de Deus? Por exemplo, no Novo Testamento, Paulo diz: orai sem cessar. É um mandamento de Deus da nova aliança. Paulo também diz assim: pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. É um mandamento de Deus da nova aliança. E existe muito, não fazer acepção de pessoas, diz o apóstolo Tiago, que é pecado. É um mandamento de Deus da nova aliança, né? E inúmeros outros, que se eu for citar aqui ia passar horas e horas, né? Isso aí eu vou fazer um estudo depois sobre os mandamentos que foram renovados da antiga aliança para a nova aliança e os que foram abrogados, os que agora existem que não existiam antes e os que foram mantidos. E muitos foram renovados, né? Foram abrogados também, ok? Mas isso fica para depois. Em Gênesis 26, versículo 5, Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Esse daqui não pode ser as leis que ele fez com Israel, porque em Deuteronômio capítulo 5, versículo 3, Moisés disse claramente que aquela aliança estava sendo feita para Israel, somente para eles, ali em Horebe, não foi feita com os nossos pais. Versículo 3, Deuteronômio capítulo 5. E em Salmo 140, em Neemias, capítulo 9, versículo 13 e 14, diz que o sábado foi conhecido, se tornou a conhecer o santo sábado do Senhor. O povo de Israel conheceu através de Moisés, por intermédio do meu servo Moisés. Podem confirmar isso em Neemias capítulo 9, versículo 13 e 14. Então foi através de Moisés que foi conhecido o sábado para Israel. Eles não conheciam quando estavam lá na terra do Egito. Não havia esse mandamento, né? Então quais eram os mandamentos que Abraão guardou, que Abraão obedeceu, né? Vamos ver aqui uns mandamentos que Abraão obedeceu. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Olha só. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Isso aqui é um mandamento de Deus. Sai da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra pela fé, confiando na providência divina, uma terra que Deus iria mostrar para ele. É um mandamento de Deus. Olha outro mandamento aqui de Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Os mandamentos que Abraão cumpriu, que obedeceu. Mandamentos e ordenanças também. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Que o Espírito Santo te ilumine, meu irmão, minha irmã. Assim como me iluminou, foi difícil, mas foi muito difícil eu sair da igreja de 27 dias. Quando eu abandonei, deixei meus carros lá,
Eu ainda passei 13 anos ainda frequentando a igreja esporadicamente e tal, mas não queria, eu não acreditava mais em igreja nenhuma, porque eu já via que a igreja adventista tinha alguns erros. Quando eu pensei em voltar e me rebatizar para a igreja, só estava levando meu filho, eu comecei a entender através do meu filho, que foi me mostrando quais eram os mandamentos de Deus, a nova aliança, a salvação unicamente pela graça de Cristo Jesus, justificados pela fé, por meio da fé. Isso não vem de nós, é Deus que nos dá, é um dom de Deus. Então foi uma coisa maravilhosa. É tanta coisa maravilhosa aqui que eu aprendi, que estou aprendendo. Então eu estou fazendo esse vídeo não é para massacrar, atacar a igreja adventista, as pessoas, não. Tem a finalidade sim de refutar, mas eu sei que é duro, é difícil. O cara que está lá dentro, como eu, era ancião ordenado. Eu participei de várias reuniões de concílios distritais entre os líderes anciãos e pastores de Natal, da Missão Nordeste, com os pastores na Missão Nordeste em Recife, aqui no interior também, vários concílios. Eu estava ali na linha de frente da liderança. Eu deixava até minha família. Até minha família eu deixava para me dedicar à igreja adventista sétimo dia, nos cargos que eu tinha. Depois foi que eu vi que isso foi um erro muito grave. Um dos erros, que eu na minha cegueira estava, porque é uma cegueira. Mas eu tinha aquela dedicação de coração. Então aqui é mais um mandamento de Deus para Abraão. Eu não entendia o que era mandamento de Deus, eu pensava que isso era o decálogo. Olha só, outro mais. Gênesis 17, 9 ao 11, versículo 11, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Deus falando uma aliança que ele fez com Abraão especificamente, é uma ordenança ali que Deus deu para Abraão, a circuncisão, versículo 12, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, que até Jesus Cristo foi. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 22 ao 24, leia lá. Lucas capítulo 2, confirme lá, que Jesus Cristo, ele cumpriu a lei, a lei de Moisés ou a lei do Senhor, ou somente a palavra lei, Lucas capítulo 2, 2, versículo 22 ao 24, 22 ao 24, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Aqui falando sobre a circuncisão de Jesus, no versículo 21 fala sobre os 8 dias para ser circuncidado, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Então, versículo 22, lei de Moisés, versículo 23, lei do Senhor, versículo 24, para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Que a família de Jesus Cristo era pobre, então o sacrifício que eles apresentavam era de animais com menor valor. Veja aqui, pessoal, lei de Moisés e lei do Senhor, é a mesma coisa, a Torá. Isso se refere ao Antigo Testamento, ao Pentateuco. São os 613 mandamentos, dos quais a circuncisão está inserida ali, que Jesus cumpriu também. Depois eu vou fazer um vídeo sobre Mateus 5, 17 e 18. Certo? Aqui, vamos com calma, com a graça de Deus. Que Deus me ajude, porque meu tempo está ficando cada vez mais ocupado. Mas é isso aí. Eu tenho um grande prazer, eu, às vezes debato aí na internet, em outros canais, com alguns adventistas. Tem alguns que eu corto, bloqueio, porque são muito mal educados, fazem ataques pessoais. Às vezes vem dizer que eu não sei de nada, eu não sei. Eu pergunto uma coisa sobre Ellen White, eles não sabem. Eu sei onde está a página, sei. Às vezes eu não me lembro, mas vou pesquisar e sei, encontro a página, eu pergunto a alguém que sabe. Porque muitos livros dela eu já me desfiz. Tenho alguns ainda. Mas é isso aí, pessoal. Então, eu com respeito, eu sei que tem pessoas tementes a Deus, que servem a Deus em todas as igrejas, inclusive na Adventista Sétimo Dia. Eu tenho lá grandes amigos com mais de 36 anos de amizade lá dentro. Então, eu honro a Deus por esse privilégio de estar agora falando para vocês e, de forma alguma, quero partir para desrespeitar ninguém, certo? Mas também exijo respeito.
Exige o respeito. Eu estou falando fundamentado na Bíblia e graças a Deus estou ajudando a muitos a sair da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da escuridão, das trevas que também eu estava. E aqui, pessoal, um outro texto aqui que eu quero ler, Gênesis 21, versículo 12, um outro mandamento da lei de Deus, né? Aliás, os mandamentos que Deus deu para é o hábito adventista ainda, né? 35 anos lá frequentando, não é mole não, pessoal. A gente às vezes fica com, né? É igual aquele negócio de dizer, ixi, Maria, Ave Maria. Quer dizer, o cara passa tanto tempo na igreja católica, que eu também fui católico antes de ser adventista, né? Que tem alguns costumes, alguns hábitos, alguns dizeres que é difícil a gente largar. A gente larga, diz assim, no automático, né? Pois bem, Gênesis capítulo 21, versículo 12. Deus aqui manda a Abraão atender a sua mulher em tudo que ela te disser, para economizar o tempo aqui, certo? É mais um mandamento, Deus dando para Abraão, para atender a sua mulher em tudo que ela te disser. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Toma teu filho, teu único filho, leva-o a sacrifício, a quem amas, e vai e oferece sacrifício na terra de Moriá. É um mandamento de Deus para matar Isaac, sacrificá-lo. É um mandamento. Abraão obedeceu. E Gênesis 26, versículo 2 e 3. Aqui diz assim: apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei. Então é outro mandamento de Deus para que Abraão ficasse na terra que Deus mostrou para ele, né? Pois bem, então, dito estas coisas, eu quero aqui fazer agora um comentário rápido, sucinto. No Novo Testamento não existe nenhuma ordem para se guardar o sábado. Se o sábado fosse tão importante antes de Israel existir, por que ninguém guardou o sábado? Porque não diz que ninguém guardou. Nem a palavra sábado tem em Gênesis. Nem a palavra dia de sábado, frase dia de sábado tem em Gênesis. Não tem. Então, para ser uma coisa tão importante, e Deus disse para Adão que ele deveria trabalhar todos os dias da sua vida, tirando da terra o seu sustento, não mandou guardar sábado. Está muito claro, pessoal, que o Espírito Santo ilumine a todos nós para que a gente absorva tudo isso daí. Ok? E agora eu quero comentar que não há nenhuma ordem para guardar o sábado no Novo Testamento. Nenhuma. Aí diz, mas as mulheres que seguiam a Jesus descansaram no sábado, segundo o mandamento, Lucas 23, 54 a 56, eram judias. Vocês têm que entender que Cristo também era judeu. Mesmo ele sendo judeu, mas ele foi acusado de violar o sábado, porque ele era maior do que o sábado, e o templo era maior, né, do que o sábado. Inclusive a circuncisão tem mais importância, mais importância do que guardar o sábado, porque o sábado foi para Israel, a circuncisão também. Então se circuncidava ao 8º dia, mesmo tendo essa coincidência, mas dava-se prioridade a circuncidar o macho, do que a guardar o sábado, né? Que era um trabalho isso daí também. Pois bem, então, a partir da ressurreição de Cristo, não existe uma ordem, não existe uma menção no Novo Testamento, nos Evangelhos também, não existe nenhuma ordem de Cristo mandando guardar o sábado, não existe. Se fosse tão importante, porque ele não deixou, né? Todo o contexto da guarda do sábado nos Evangelhos se refere ao povo judeu, não dá para a gente falar que tudo, não dá, certo? Mas eu vou abordar agora um texto para finalizar, aqui, de Isaías 66, versículo 23. É um texto isolado que a Igreja Adventista ensina que o sábado vai ser guardado na eternidade. Eu também ensinava, eu brigava com os protestantes, com os evangélicos, com os batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, quando eu morava lá em Natal. Brigava, fazia inimigos, porque queria provar por A mais B, mais C, que eles tinham que guardar o sábado. A minha obra aqui é uma obra apenas, tem um significado importante e tem como outros que pregam o verdadeiro evangelho, mas quem faz a obra de convencimento é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus.
Então aqui em Isaías 66, versículo 23, esse texto que é usado para dizer que o sábado vai ser guardado na nova terra, no novo céu. Então o que é que diz aqui? Isaías 66, versículo 23, muito conhecido pelos adventistas, eu já sei de cor, mas eu vou ler aqui para vocês, porque é muito importante a gente conferir e ver a ligação que eu vou fazer aqui com o Apocalipse. Isaías 66, versículo 23. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Esse texto, ele é pegado fora do seu contexto. O capítulo 65 e 66 não está falando aqui da eternidade no céu, não está falando, está se referindo a um outro contexto aqui, que usa até a palavra assim, festa da lua nova. Era uma festa cerimonial, Pois bem, até o sábado também ele é cerimonial, a guarda do sábado, porque cerimonial é aquilo que é entre nós e Deus, em referência à antiga aliança. Nós, no caso, o povo de Deus de antigamente, Mas vamos para esse texto aqui, para a gente não se delongar muito aqui. Será de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne me adorar perante o Senhor. Ora, de uma festa da lua nova, essas festas da lua nova eram festas mensais, que os israelitas faziam. Era de um mês a outro, sem parar, viria toda a carne, ou virá toda a carne me adorar, diz o Senhor. De um sábado a outro, não está dizendo que é só no sábado que é para adorar a Deus, não. De forma alguma, até porque os apóstolos, depois de Atos, do surgimento da igreja, de Atos capítulo 2, eles se reuniam todos os dias nas casas para adorar a Deus, para louvar com ações de graças e orações ao Senhor, Isso daí vocês sabem esse texto lá de Atos, Se tiver alguma dúvida, depois nos comentários aí eu posso responder sobre isso daí. E aqui, pessoal, é o seguinte, diz também, meus amados irmãos, irmãs, amigas, amigos, de um sábado a outro, de um domingo a outro. Se eu trabalho de domingo a domingo, eu trabalho todos os dias. De um sábado a outro se refere a todos os dias. Não está se referindo que é só no sábado. Agora, não pode ser em relação à eternidade, ao novo céu e à nova terra. Por quê? Porque no novo céu e na nova terra não vai ter pôr do sol. Porque não vai ter sol. Não vai ter lua. Olha, em Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra, capítulo todo. Vejam o contexto. Versículo 23. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, se não vai ter sol, nem vai ter lua, não vai ter noite. Então, não vai ter contagem de tempo. Pessoal, a eternidade não tem contagem de tempo. Não tem contagem de dia. Esse planeta Terra aqui, esse movimento que a gente está de rotação, que a gente está aqui na Terra, rotação, a Terra em torno de si, girando em torno de si para completar um dia de quase 24 horas, que faltam uns segundos, então são arredondados, e translação em torno do Sol, que é um ano, 365 dias, em média. Isso daí é só no nosso planeta. Ellen White disse que teve uma visão, que foi, ela disse que foi, Ela é tão confusa que uma vez disse que é uma visão, outra vez disse que foi. Para Júpiter, foi para Saturno, pois bem. E era para ela ter dito, que lá o tempo era diferente, o planeta lá é muito maior do que o nosso, a rotação lá é mais demorada, o dia é mais demorado, em torno do Sol também é muito mais demorado, o tempo lá é diferente do nosso, É claro que o que ela contou não tem o mínimo fundamento, Mas queremos abordar aqui justamente que cientificamente, dentro do estudo astronômico, os planetas do nosso sistema solar têm diferenças de dias, de horas relacionadas ao dia e também relacionadas ao seu tempo de ano, ok? E na eternidade não haverá tempo, não haverá sol nem lua. Apocalipse 22, versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol,
porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Como é que vai ter guarda de sábado sem ter pôr do sol, sem ter noite? Aquele texto de Isaías não se aplica à eternidade, jamais. É tudo fora do contexto. Ellen White diz isso e por cegueira, por falta de conhecimento, muitos, e às vezes por dureza de coração mesmo, muitos ficam querendo se segurar, mas não há o mínimo sentido, pessoal. Não há, meus amados irmãos e amigos, de se guardar o sábado na eternidade, nenhum. Eu vou ficando por aqui, espero que o Espírito Santo nos ajude, me guie, me abençoe a vocês, e fiquem na graça e na paz de Cristo, e até o próximo vídeo, ok? Um abraço a todos.